para ir à missa, para ir ao culto, para ler sobre espiritualidade, para exercitar a espiritualidade, para refletir sobre a semana, sobre a vida. E eu acho que vale, nesse domingo, fazer também uma reflexão sobre isso, mas principalmente o que movimenta muito a fé da maioria das pessoas, pelo menos a fé cristã, né? Na verdade a fé, né? A boa fé, o que alimenta é a esperança, né? E eu acho que nesse momento da história da nossa vida, a esperança precisa nos ajudar a entender o que está acontecendo, né? A esperança é o caminho que a gente quer trilhar para chegar num outro mundo melhor, urgente, possível e necessário, inclusive em tempos como esses, em um mundo com saúde, um mundo com vida, né, com vida plena. E eu tenho algumas pessoas muito importantes na minha caminhada, e na caminhada, na história da minha família, da minha vida, da minha esposa, das minhas filhas, da minha mãe, do meu pai, enfim, da minha caminhada dentro e fora dos movimentos pastorais e também do trabalho cotidiano, da reflexão sobre a vida, sobre a cidade, sobre os direitos, sobre a cidadania. E dentre essas várias pessoas, o Padre Mauro é um amigo, né, desses grandes amigos, irmão, e o Daniel Júnior, né, o Daniel Souza, ele falou não, gente, é Daniel Souza, marido da Érica, pai da Cleo, pai do Caio, mas para nós é o querido pastor Daniel Júnior, viu? A gente não esquece a sua importante caminhada também na formação espiritual das pessoas, na condução, que eu sei que você continua fazendo isso. E essas duas pessoas eu acho que me ajudariam, se a gente tivesse podendo estar junto, próximos, ajudariam a entender o que está acontecendo, mas principalmente teriam palavras de conforto e de esperança, né? E como a gente está impedido de se encontrar, eu pensei neles dois e muito provocado pela homilia, pela fala, pela reflexão do Papa Francisco na quinta-feira, na sexta-feira, que ele fez um ato histórico, né, bonito, mas que encheu a gente de necessidade de reflexões, né, de refletir sobre o que é importante na vida da gente, o que é permanente e o que é passageiro, e as coisas boas, né? E aí, antes de chamar aqui o Padre Mauro, para a gente começando, deixa eu ver até se ele está aqui, pera lá. Tá, o Padre Mauro está aqui. Então, antes de colocar o Padre Mauro aqui no papo, eu vou ler um trechinho do que o Papa Francisco nos falou, para vocês entenderem um pouco do porquê dessa proposta da gente falar de esperança, da gente olhar para frente e ver as coisas boas, né? Então, vou pegar aqui para vocês entenderem. Bom, então o Papa Francisco diz o seguinte, que nós estamos vivendo esses tempos de tempestade, é tempo de decisão, né? Então é um tempo de decisão, mas é o tempo do nosso juízo, da nossa avaliação sobre as decisões que a gente faz. Então, o tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não é. É tempo de reajustar a rota da vida em direção aos outros também, né? Em direção a Deus e aos outros. E podemos ver, nesses casos de tempestade, em situações como essas, tantos companheiros de viagem exemplares que no medo reagiram oferecendo a própria vida. Então, tem virtude em meio a tanta confusão. E a gente quer falar dessas virtudes. Então, Padre Mauro, eu vou te chamar aqui
e a gente começa conversando. Daniel está perguntando se eu chamo daqui a pouco, terminando com o Padre Mauro. Eu já chamo você também, mas participa aqui com a gente. Vamos lá. Mauro, tem que ficar atento para você atender aí, né? Receber. E, na verdade, eu estou chamando a Cláudia Márcia ao invés do Padre Mauro, viu? A Cláudia Márcia lá de Conceição. Vamos lá, Mauro. Peraí, deixa eu te achar. Agora eu achei. Isso, agora eu achei. Bom, Diogo, a internet está travando, é isso? Ou normalizou aí, Diogo? Como é que tá? Pronto. Peraí. Padre Mauro, chegou, isso. Deixa eu dar um oi para a turma que está aqui primeiro, que está acompanhando. Diogo Wagner, Renato Delfino, Mariúcha, Boquimpani, Cristiano Boquimpani, Karine, Cleo, enfim, Douglas, Dedé de Carapebus, Zé Maurício, Dedé, Rafael Borges, do CEP, Cícero Manu, Cida Estulano é lá de Quissamã, né, Padre Mauro? Isso. Cida Estulano. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. Isso. Então, Padre Grande Mauro... Cida, saudade, Cida. Cláudia Márcia lá de Conceição de Macabu. Conceição de Macabu. Aí tem a minha turma aqui, que trabalha comigo todo dia, Fernanda, Laide, também, tá todo mundo aqui mandando abraços. Dodô. Vamos lá. Padre Mauro, obrigado por aceitar. Eu sei que esse está sendo um tempo muito confuso para todo mundo e para você, no meio das suas milhares de tarefas, também deve estar sendo um tempo de muita adaptação, de tentar organizar de várias formas. E depois você fala um pouquinho de como está isso. Ó, Serginho da Malvina está te mandando um abraço também. Já vi. Padre Mauro, eu estava pensando aqui em como que a gente conversaria. E eu encontrei, inclusive eu acho que esse livro é seu, que é um livro do Dom Pedro Casaldáliga, Pedro Tierra, Martim Coplas, que é... O menino que roubava livros. Então, Manu e Poeta estão te mandando um abraço. E aí, esse livro que é seu, eu queria que a gente começasse... eu vou ler aqui rapidinho. É curtinho, mas é a abertura da missa da Terra Sem Males, né? É um poema Sim. que serviu de abertura. Então vamos lá. Em nome do Pai de todos os povos, Maíra de tudo, excelso Tupã, em nome do Filho que a todos os homens nos faz ser irmãos, no sangue mesclado de todos os sangues, em nome da aliança da libertação, em nome da luz de toda a cultura, em nome do amor que está em todo o amor, em nome da terra sem males, perdida no lucro, ganhada na dor, perdida no lucro e ganhada na dor, em nome da morte vencida, em nome da vida, em nome da morte vencida, em nome da vida. Padre Mauro, é um pouco por isso que eu te chamei aqui, na verdade é muito por isso que eu te chamei aqui, convidei o pastor Daniel também, e queria que você falasse para a gente de como está sendo essa experiência, que nos dissesse também de algumas notícias boas que você tem visto por aí, e partilhasse um pouco com a gente das suas impressões sobre esse tempo. Agora, dentre as notícias boas, deixa eu dizer uma coisa. A Alemanha é o 5º país que mais registrou casos do coronavírus e ela é o que tem a menor mortalidade, a menor letalidade. Então é uma notícia muito boa porque ela acertou nas medidas, testou todo mundo, a maioria, né, testes em massa e isolamento social e as pessoas ficando em casa, fechando comércio, escola, igrejas, inclusive. Reuniões. Então a Alemanha é um bom exemplo de notícias boas e parece que essa semana eles devem anunciar que estabilizaram a curva
dos novos casos. Então, Padre Mauro, bem-vindo e é contigo. Valeu. Marcel, em primeiro lugar, alegria falar com você, falar com sempre pastor Daniel, por mais que ele é o irmão Daniel, mas para nós é sempre pastor Daniel, nos conhecemos assim, uma alegria enorme falar com ele, com todos aí que estão nos acompanhando. Eu vi várias pessoas aqui, tem gente lá de Quissamã, que você já citou, Cida Stulano. Em nome de Cida, eu queria, através dela, abraçar o pessoal de Quissamã, pessoal de Conceição de Macabu. Vi várias pessoas que entraram aí, Cláudia, Márcia, Simone, grande Simone, enfim. Não pude deixar de rir. Não pude deixar de rir aqui com o Bará Brito pedindo para ficar em casa. Eu que pergunto, será que Bará está em casa? Enfim. Bará está morrendo, Marcel, de medo. Bará tá no grupo de risco, aliás, como todos nós estamos. Mas assim, vamos conversar um pouco sim, Marcel. Marcel, assim, eu teria inúmeras e muitas impressões, né? Primeiro que para nós assim, é um tempo inusitado, né? Um tempo que a maioria de nós, talvez todos nós aqui, não tenhamos passado por isso em algum momento. Então, a gente tem a nossa experiência, né? Como padre, né? Como cidadão, como alguém do dia a dia, mas é claro que a nossa atividade primeira e essencial é junto a paróquias, comunidades, atividades, enfim, todas aquelas questões pastorais. Então, para a gente é um tempo inusitado. Eu comecei este período da quarentena me lembrando bem de uma frase, uma reflexão, na verdade, do Papa Francisco, que tem sido para nós assim, um grande norte, né? Ele é o grande vetor de comunicação da esperança, a gente pode dizer assim. Mas o Papa Francisco dizia o seguinte: nós precisamos deixar nos surpreender com as coisas inéditas de Deus. Nós chegamos num tempo, Marcel, a teologia reflete isso também. Nós chegamos no tempo que a gente não tem mais resposta para tudo. Aliás, nós nunca tivemos resposta para tudo. Nem em todos os períodos de estudo, etc., avançadíssimos. Nunca nós tivemos resposta para tudo. Aliás, são sempre as perguntas que nos movem. Na linha da teologia, também se cai nessa reflexão. Por quê? Porque, bom, dentro da igreja, né, católica, etc., enfim, na nossa realidade eclesial, nós temos uma teologia, claro. Nós temos um corpo doutrinal, claro. Porém, os ensinamentos do Evangelho, as revelações, não são completas nem acabadas. Por isso que a gente não tem respostas prontas. Elas vão estar sempre dialogando com a nossa realidade, com a nossa história. Então, a cada tempo da história, a própria reflexão teológica, à luz da palavra de Deus, é chamada a refletir e redescobrir novos caminhos. Isso tudo se faz, Marcel, no que a gente chama assim, de uma dialética, né? Quer dizer, num processo histórico encarnado na nossa realidade, com os nossos desafios, com os desafios de hoje, olhando para os desafios de ontem, para apontar os caminhos de esperança à luz da fé que nós queremos viver. Então, nesse sentido, o Papa Francisco, já um tempo atrás, não só agora, ele havia falado sobre essa questão de deixar nos surpreender por Deus. Deus nos surpreende. Eu, na verdade, comecei o período da quarentena exatamente com esta reflexão. Nós devemos deixar levar, nos conduzir pelas surpresas de Deus para acolher aquilo que Deus quer dizer para nós. E aí, uma outra questão que o Papa Francisco nos coloca e que é muito pertinente nesta reflexão da nossa fé diante da realidade que nós estamos, quer dizer, refletir à luz da nossa fé, a realidade que nós estamos, é um profundo tempo de escuta, Marcel. Tempos de escuta. De escuta para todos. Continuo mais adiante citando o Papa Francisco, que é, para mim, fabuloso. Não é uma reflexão nem tão própria agora do Papa Francisco, mas ele capitaliza isso muito bem, ele traz isso de novo à tona. Muitos teólogos, enfim, se a gente pudesse citar aqui um atual entre nós que reflete sobre a questão das religiões, do diálogo com a igreja, com as outras religiões e tal, o Faustino Teixeira,
mas vai nos falar o Papa Francisco de uma outra forma. Este tempo do coronavírus é um tempo em que a gente precisa, é um tempo de silêncio e de escuta para toda a humanidade, para os crentes e não os crentes, para todos nós, entendeu? Enfim, são muitas experiências que a gente tem procurado passar, mas esse tempo é um tempo realmente de escuta, de refletir à luz da fé, sabendo que nós não temos respostas para isso, mas ao mesmo tempo este tempo nos aponta para outro caminho. Sem sombra de dúvida, acho que uma unanimidade em diversas reflexões que a gente tem visto é que este tempo da quarentena ou do coronavírus, ele vai servir para a gente estar servindo de uma nova lição, de um novo aprendizado, de um novo caminho que a gente vai ter que traçar. Padre Mauro, eu queria dar um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando aí, mas te mandou um abraço, falou que está com saudade. Dona Marta, Júlia Marta, que é a esposa do mineiro, que a gente conhece aqui da Praia Campista, mas que é lá da comunidade do Mar do Norte, em Rio das Ostras. Então te mandou um abraço também. O Guilherme e tal, a turma toda ali. Mas eu queria te fazer uma pergunta assim, como é que é a experiência de celebrar com as igrejas vazias, Padre Mauro? Como é que está sendo isso aí? Marcel, mais uma... Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, tá ótimo. Tá bom. Então, é uma experiência também, assim, diferente. Muito diferente. No domingo passado, por exemplo, né, eu celebrei lá em Quissamã. Então, nós celebramos apenas com 3, 4 pessoas. Fizemos uma transmissão por uma live, né? Depois desse período, como realmente lá não fica ninguém, nós fomos orientados a que as igrejas fiquem vazias, casa paroquial também não tem ninguém, enfim. Então, eu estou em casa com minha família. Que hoje, na experiência um tanto quanto solitária, mas ao mesmo tempo, Marcel, a gente se na nossa espiritualidade diante de Deus, né? E ao mesmo tempo vivendo uma comunhão espiritual com o povo que não está presente fisicamente, mas na Eucaristia se faz presente. É uma experiência, não é uma experiência do eu comigo mesmo na minha espiritualidade, mas é uma experiência do nós, como vem lembrando o Papa Francisco. Mesmo a gente em casa, a gente celebra com o nós. É essa outra oportunidade de experiência que a gente tem que ter, né? Que mesmo na nossa fé, nós não vivemos isoladamente. A nossa fé não é solitária, mas é solidária. Celebrar sozinho, por mais que seja algo assim estranho, ela é uma celebração, um acontecimento, uma experiência que nos ajuda muito a estar com o outro, na solidariedade. Um pouco isso que eu tenho vivido. E assim, a solidariedade, a fraternidade, isso é uma necessária nova maneira de organizar a sociedade no mundo inteiro, né? Não cabe mais essa loucura que está destruindo a criação divina, que é o planeta, que é a vida como um todo, e porque a gente está se organizando para destruir a vida. Como é dolorido a destruição, né? Como a gente fica triste quando vê tanta gente morta, né? E ao mesmo tempo a gente fica no cotidiano cego com tanta guerra, com tanta poluição, com tanto desmatamento, com tanto enfim, com tanto acúmulo de riqueza na mão de tão pouca gente e muita gente morrendo de fome mundo afora, nas nossas periferias, nas nossas favelas, enfim. Eu acho que essa questão da solidariedade, da humanidade, né, do cuidado com o outro, mas com a criação, na verdade é mais até do que humanidade, é solidariedade como um todo, é fraternidade, né? Isso precisa ser o tom central de uma retomada desse mundo. E eu acho, para nós aqui, Padre Mauro, e aí queria que você faça um pouco disso também, nós estamos celebrando 60 anos. Hoje foi a missa de celebração de 60 anos da Diocese de Nova Friburgo, que há 60 anos, Dom Clemente, que é para nós uma referência de caminhada de igreja,
ele nos proporcionou estar organizados aqui enquanto igreja, mas para esse caminho, né, de construir uma região pautada na solidariedade, na busca por justiça, por igualdade, por fraternidade. Não é isso, Padre Mauro? Marcel, estou escutando um pouco agora, não sei o que houve aí. Ah, é? Mas sim. Não escutou nada? Quer que eu repita? Eu tô dizendo o seguinte. Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Ouvindo pouco. Vai lá. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo... Ei, tá ouvindo agora? Tô ouvindo um pouquinho, mas vai lá, faz a pergunta aí. Eu tô dizendo que nós estamos vivendo num tempo em que o mundo vai precisar se reorganizar a partir da fraternidade, da solidariedade, e não mais ficar insensível ou indiferente a tanta destruição da vida, do planeta, da criação divina, o abandono dos mais pobres, enquanto poucas gentes acumulam bilhões, enquanto o povo morre de fome, mas que há 60 anos, Dom Clemente foi o precursor da Diocese de Nova Friburgo, que nós estamos celebrando hoje. Teve a missa de celebração dos 60 anos de Nova Friburgo, da Diocese de Nova Friburgo, que a proposta é que essa região tenha uma igreja comprometida com a solidariedade, com a fraternidade, com esse novo momento que o mundo agora vai exigir para se reconstruir. Não é isso? Enfim. Fala, vamos. Marcel, vamos lá. Eu estava vendo aqui, talvez fosse volume do celular, mas não é, não. Não sei o que foi que houve, mas tá me ouvindo bem, não tá? Tô ouvindo. Tá, então deixa eu falar. Tá. Marcel, de fato, olha só, por mais que a gente, e demais aí, por mais que a gente tenha agora essa questão da quarentena, é claro que a gente tem uma preocupação porque é uma faca de dois gumes, né? Se a gente pudesse dizer assim. Primeiro que, por um lado, aumenta a tensão, a preocupação com a questão da sobrevivência, né? E isso é uma questão que a gente sabe, né, que num momento como esse, o Estado tem que garantir a sobrevivência das pessoas. E no nosso caso, o Estado tem recurso para isso, nós sabemos que tem, essa é uma outra questão. Mas, por outro lado, na linha do que nós estamos refletindo, veja que nós tivemos que parar. A nossa vida, ela é uma correria. Querem participar da live, sim, Manuela? São danados. E olha que eu estou distante, hein? Mas, enfim, nesse tempo que a gente tem, Marcel, de correria, nesse tempo que a gente tem de muitas preocupações, num tempo em que a gente, vamos dizer assim, no geral, as pessoas, nós estamos, na verdade, vamos colocar nós, estamos, de uma certa forma, consumistas, não é? A gente corre o tempo todo atrás, não sabemos de que exatamente, mas sabemos que nós temos alguns objetivos que são objetivos meramente assim práticos, terrenos, muitas vezes até consumistas, tá? Eu estou colocando, separando bem que nós temos uma preocupação, evidentemente, com a sobrevivência de todas as pessoas nesse período de quarentena. Porém, para nós isso vale como um novo aprendizado. A gente não para contemplar as coisas, a gente não para observar a vida, a gente não para observar as pequenas coisas do dia a dia, a gente não para vivenciar um pouco mais com a nossa família, com a nossa casa, a gente não para buscar aquilo que talvez seja mais essencial diante dessa correria que nós somos colocados, que nós somos adentrados, enfim, nós somos motivados, somos empurrados para essa loucura, né, do consumismo. Basta que a gente está vendo aí em algumas manifestações, né, em algumas preocupações, né, que são meramente assim, mais consumistas do que outra coisa. A gente vai ter que aprender com isso. O mundo não suporta mais, isso não sou eu que estou dizendo, mas tem tantas outras pessoas que já têm nos alertado sobre isso.
O mundo não suporta mais este consumismo desenfreado que coloca a economia versus lucro, acima da vida, da solidariedade, do pensar do outro. Não é? Certamente, se a gente não aprender com esta lição deste tempo presente, que este momento do coronavírus, que poderíamos até dizer seja providencial, se a gente não aprender agora a nos humanizarmos mais, não sei o que nós teremos daqui para frente, porque na verdade nós temos sede disso, entendeu? Marcel e pastor Daniel e tantos outros. A gente precisa ser mais humano. Isso não é reflexão da agora, não. Talvez esse momento agora tenha nos oportunizado buscar um pouco mais, aprofundar sobre isso. O que é de fato ser humano? Né? O texto da campanha da fraternidade deste ano, sobre fraternidade e vida, traz lá um trecho que é fabuloso, que diz assim, se nós nos mantivermos indiferente à vida, é porque nós já nos tornamos desumanos. Então, isso é fundamental, um grande aprendizado para a gente. Padre Mauro, não sei se você continua me ouvindo mal, mas eu queria ler alguns comentários aqui, aí a gente vai lendo junto, você já deve ter lido alguns, para aí depois dos comentários a gente já se despede para eu chamar o pastor Daniel, o Daniel. Vamos lá. Cadê? Érica, lá em cima. Tem muito. Tem a turma boa aqui, viu, Padre Mauro? O pessoal de Conceição veio em peso, hein? Conceição é fiel aí, meu filho. Junta aí o povo de Quissamã também. Quissamã também, é verdade. Tá aqui Robinho Dutra, Júlia Marta, eu já li, Dona Marta. Aí vem aqui, Consola. Um prazer ouvir o Padre Mauro por aqui. Consola, minha professora. Consola, lá da São Paulo Apóstolo. A Aparecida está aqui, minha irmã, mandando coraçãozinho. Manu. Duran Júnior, eu tô achando que é o Washington, é porque a foto está para mim, mas que é o Washington. Ele diz que uma igreja focada no social é o DNA da nossa diocese. Janete Cardim, Corrente da Paz, Diogo Wagner, Guilherme Povas, grande Padre Mauro. A Janete continua dizendo assim, nós estamos sempre unidos pelo caminho da fé que direciona o amor ao próximo. Diogo dizendo que os mortos não irão tirar o país da crise, e sim os que se cuidam para quando acabar termos forças para levantar. Simone, estamos vivendo um tempo precioso da história. O que mais? Dona... Cadê? Perdi. Quem mais aqui? Bela Cristina Ribeiro. Realmente está sendo uma experiência muito diferente, em especial quando se precisa explicar isso para as crianças. É uma tarefa explicar para as crianças. Felipe, lá de Cabo Frio, da PJ, mandando um abraço para o Padre Mauro. Felipe, boa sorte nas suas caminhadas aí, eu tenho te acompanhado. Vanessa Leal, Vanessa, esse tempo será precioso para mudanças de mentalidade. Te mando um abraço, Padre Mauro. Léo de Rio das Ostras, dizendo que você tem que dar comida para os cachorros. Érica, isso, tempo de reflexões e mudanças, Aparecida, de atitude. Desejamos um mundo menos individualista. Ninguém sai da quarentena dessa mesma maneira, é verdade. Cida, um abraço. É isso. Padre Mauro, fala alguma coisa para se despedir dessa turma toda. Um abraço para você. A gente está se falando sempre, né? Mas é sempre bom poder ver você aqui assim também. E quando tudo isso passar, vem aqui para a gente bater aqueles papos nos domingos. Sempre. Marcel não transmite, não diga muito onde é o volta e meio recanto, não, né? Mas é claro, o pessoal sabe que eu e o Marcel, a gente tem uma grande amizade, volta e meia está junto conversando. Ele tem aí uma família maravilhosa, volta e meia está lá.
eu queria, então, deixar assim, esta mensagem, né? A nossa diocese, de fato, completou 60 anos agora, dia 26 de março, na verdade, né? Quando foi criada, tendo por primeiro bispo Dom Clemente. Marcel, e revendo assim um pouco alguns livros históricos que a gente tem, Dom Clemente deixou, por exemplo, um livro chamado Magistério Episcopal, e é tão impressionante como muitas daquelas reflexões que já se faziam naquele período, né, elas são atuais para a nossa vida hoje, como elas são importantes. Então, nesse sentido, a gente eleva ação de graças a Deus pela nossa diocese de Nova Friburgo, tão extensa, com tantos caminhos, com tantos desafios, e como disse lá o sloganzinho dos 60 anos, na esperança de que o novo está por vir, né? E queremos forjar este novo, né, Marcel? Espero que todos nós estejamos, assim, compreendendo este momento, não só nós padres, não, na verdade, todo o povo de Deus, todas as pessoas de fé que estejam sensíveis e abertas para este novo tempo. Não só digo a nível de diocese, não, eu digo a nível de humanidade, né? A nível de humanidade. Mais uma vez, volta o Papa Francisco, ele diz, olha, não é tempo mais da gente pensar nem no eu nem no outro, mas de pensarmos no nós. A humanidade somos nós. A humanidade só vive dependendo solidariamente da minha existência. Como a minha existência também depende solidariamente do restante da humanidade. Não temos mais que pensar no eu, nem no nós, nem no outro, mas pensarmos nos nós. Somos uma só humanidade, uma imensa comunidade. Talvez é o grande ensinamento, ou um dos grandes ensinamentos que este tempo do coronavírus tem nos apresentado e nos mostrado. Como é que nós vamos viver isso? Também não temos resposta pronta, né? Não se trata de uma equação matemática ou de uma simples operação matemática que 2 e 2 são 4. Mas se trata de um novo aprendizado, de um novo tempo, né? Eu diria da gente aprofundar ainda mais o caminho da espiritualidade cristã, que não se limita somente à questão do mundo espiritual, vamos dizer assim, mas nos abrimos à questão de uma espiritualidade ampla, né? Que envolve o nosso corpo, a nossa vida inteira, a nossa existência, o nosso ser, mas ao mesmo tempo a nossa coexistência, o nosso estar com o outro, o nosso conviver com o outro. É o grande aprendizado que a gente espera ter daqui para frente. Eu, sinceramente, claro que para todos nós, né, é um tempo de insegurança, sem sombra de dúvidas, porque tudo isso nos tira do chão, nos tira das nossas seguranças. É um tempo de insegurança, um tempo de incerteza, um tempo de medo, sem sombra de dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, não é um tempo de aprofundar a nossa fé no caminho de Jesus, de fazer da nossa experiência terrena, essa nossa experiência histórica, uma oportunidade de nos encontrarmos com a pessoa de Jesus de Nazaré, que nos abre assim, um novo horizonte sempre. Nele nós vamos caminhar seguros. Ele é ser humano pleno. Então é nele que nós vamos encontrar, eu diria, as respostas que nós desejamos para a nossa humanidade. Eu espero que esse tempo para nós, né, tempo da Quaresma, esteja sendo um tempo de profundo retiro. O que também tem sido para mim, sabe, Marcelo, um tempo de retiro. A gente procura coisas para fazer, né, enfim, a gente tem coisas para fazer, dar conta de algumas tarefas que estavam acumuladas, tempo para a gente rezar, tempo para a gente ler, atualizar algumas leituras, mas é tempo da gente parar realmente diante desse mistério, né, dessas incertezas, inseguranças que a vida nos dá, nos traz, mas ao mesmo tempo é tempo da gente fazer a experiência de Deus na nossa história com esta realidade que nós nos encontramos. Eu tenho certeza e tenho muita fé, muita esperança que nós vamos superar isso tudo, apesar de tudo. Apesar de tudo, nós vamos superar isso tudo e vamos encontrar outro caminho. Daqui a pouco a gente vai estar junto, abraçando, nos encontrando, enfim,
refletindo a vinda, tocando o nosso barco, singrando novos mares, novos desafios. Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso tudo e, se Deus quiser, viver a vida nova, como nos lembra o Evangelho de hoje. Tá bom? Deixo aqui um grande abraço para vocês todos, viu, Marcel? E para os demais aí. Pastor Daniel, vou estar aqui na sua escuta atentamente, um homem sábio também, um homem de Deus, tem muito a nos ensinar, um grande irmão. E um abraço a todos aí que estão nos acompanhando, tá, Marcel? Obrigado pelo convite. Beleza, Padre Mauro, um beijo para você, dá um abraço aí sua mãe, sua irmã, Jonathan, a turma toda, se cuida, fica em casa, né? A tarefa agora é essa, né? Nós lutamos separados, mas resistimos juntos. Resistimos isso. Juntos. Cecília Meirelles dizia isso, né? Tão perto e tão longe. Mas essa distância nos aproxima também. Isso. Ó, fica com Deus. Vamos, um abraço. Vamos acompanhando aqui. Eu vou tirar você agora. Valeu, Maurão. Valeu, um abraço, Marcel. Um abraço. Opa. Agora é que são elas. Eu estou tentando tirar Mauro aqui, mas ainda não consegui. Eu queria falar o seguinte, Mônica do Lagomar está dizendo aqui que, apesar de eu ter bloqueado ela no Facebook, ela está aqui para assistir. Não, na verdade, Mônica, eu estranhei você dizer isso, eu acho que não bloqueei, não. Na verdade, tenho certeza que não bloqueei. Se a gente não conseguisse falar pelo Facebook, me manda o WhatsApp também, porque eu confesso que tenho visto pouco o Facebook. O Facebook está sendo um espaço muito poluído, né? Então, me manda o WhatsApp quando você achar que precisa falar comigo com essa necessidade. Nós estamos discutindo esse projeto que você está preocupada. Vamos nos falar, tá? Vamos nos falar por WhatsApp. Manda uma mensagem hoje, Mônica. Vamos lá. Daniel Júnior. Cadê ele aqui? Daniel. Achei. Ó, Carol, amiga de Aparecida. Vamos lá, tem mais uns comentários aqui. Eu vou ler os comentários depois um pouquinho. Vou receber aqui o Daniel. Daniel, que beleza poder falar com você. Fiquei muito feliz de ter topado essa conversa aqui, porque esse momento de, como disse o Padre Mauro, de retiro, né? A gente precisa encontrar gente que dá afago para a gente, né? E esperança e afeto. E você sabe que você é uma dessas. Você é uma dessas importantes pessoas para nós. Eu agradeço, Marcelo. É bom estar entre irmãos, é bom ouvir o Padre Mauro, ouvir você também. Eu acho que uma das coisas que a gente está reaprendendo nesse momento é partilhar vida, não só conteúdos, né? Acho que os conteúdos são importantes, a gente vai atrás de conteúdos sempre, mas agora nós temos que buscar voltar para as essências mesmo, né? Então, a partilha de vida é muito importante. E eu estou aqui porque, assim, quero partilhar, mas quero receber também. Então, eu estou aqui porque eu sou interesseiro, entendeu? Daniel, eu tenho acompanhado assim, algumas notícias. Na verdade, eu tenho buscado informação o tempo todo, né? Isso, às vezes, também cansa muito a gente. Você ficar procurando, vai mudando de canal, procura um portal de determinada rede de comunicação, depois você busca outro, depois você procura, enfim, Twitter pra caramba, com um monte de informação do mundo afora. Mas algumas coisas positivas têm acontecido e valem a pena registrar essas coisas positivas para a gente não cair na tentação do medo e do desespero, né, de perder a esperança. Então, assim, todo mundo deve ter visto, eu vou dizer de umas notícias mais faladas, por exemplo, os canais de Veneza, com vida de novo, né, os peixes, as águas translúcidas. Eu falei dos acertos na Alemanha, que está estabilizando a curva e foi dos que mais tiveram casos e que menos morreram pessoas. Eu ontem recebi um vídeo e até compartilhei
de uns músicos. No início disseram que era até o U2, mas não era o U2, é um grupo de uma turma, pelo que eu vi no YouTube, acho que é uma turma de Portugal. Eles juntaram várias imagens de solidariedade, de pessoas dentro de casa mandando energia positiva, mandando vibrações positivas para quem está na linha, né, de frente, para quem está no fronte da guerra contra esse, eu não gosto dessa palavra guerra, mas estão usando isso, né? Do enfrentamento à pandemia do corona, e uma música muito bonita. Então, tem saído coisas bacanas de tudo isso, redes de solidariedade. Eu, inclusive, ajudei anteontem com o pessoal da cultura que está circulando em Macaé uma petição, enfim, pública, para que todo mundo colabore para os músicos que estão reclusos também, estão com suas atividades impedidas. Então, tem rolado muita rede de solidariedade, ações que a Aline, que sempre fala, quando ela participa aqui das lives, a Aline, da Aline Brito, né, Aline Antônio Brito, ela fala de determinados acertos, por exemplo, editais que tratam de possibilitar os artistas que dentro de casa, online, organizem festivais e sejam remunerados para isso, né? Então, tem espaço para virtudes, não é, Daniel? O que você tem visto aí? Na verdade, assim, quem está mais ligado nessas conexões, nessas informações no mundo, não sou eu, aqui é meu filho, ele que está me informando as coisas que vão acontecendo, né? Eu estou procurando, nesse momento, assim, fazer um caminho mais para dentro, assim, e nós estamos vivendo um choque de realidade. A verdade é essa. O mundo não vai ser mais o mesmo a partir de agora. Isso é fato. Esse episódio do coronavírus é um vírus que está fazendo isso, mas poderia ser uma outra tragédia mundial, enfim, eu não sei o que poderia ser pior, mas as pessoas precisam agora voltar para dentro de casa, isso é fato, e a partir dessa volta para dentro de casa, você precisa voltar para dentro de si também. Enfim, essa é uma questão inegociável agora. A gente tem que lidar com a gente mesmo. Então, assim, o Padre Mauro falou tudo que eu gostaria de falar, eu aprendo muito com ele também, é um irmão querido, e ele foi assim no ponto, quando ele diz assim, a gente é viciado em fazer coisas, né? Nós estamos na correria. A correria se tornou um cumprimento nosso. Está na correria? E aí, está na correria? A gente se cumprimenta assim, não é verdade? Olha só, a gente não tem tempo para o outro, a gente não tem tempo nem para nós mesmos, né? E agora a gente não pode se queixar que não tenha tempo. Nós estamos agora com tempo suficiente. Então, é como se, ao voltar para dentro de casa, Marcel, a gente precisa colocar assim, as coisas nos seus devidos lugares, aqui dentro, arrumar a casa também interiormente. Então, o Padre Mauro está coberto de razão, eu creio dessa forma. Nós estamos vivendo uma crise do ser. Então, a gente sabe muito bem como fazer coisas, nós fazemos, e possuímos coisas, ter. Nós vivemos num mundo assim, o mundo vive assim. Então, esse período da quarentena, que coincide com a quaresma, olha só que coisa curiosa, né? Quando Jesus foi para o deserto, enfim, e buscou a comunhão com o Pai, para entender quem ele era, filho amado de Deus, e a partir daí, então, poder exercer o seu ministério no mundo. Esse é um tempo para nossa quaresma também, de voltarmos para esse deserto do nosso próprio coração, esse deserto que a vida se manifesta agora para a gente, né, que traz para a gente, que é o ser, né, quem somos nós, resgatarmos essa identidade de filhos amados de Deus. Isso é importante. Por que nós precisamos resgatar isso? Porque o mundo vai dizendo para a gente, Marcel, a todo momento, você é isso, você é aquilo outro, você é um profissional bem-sucedido, ou você é um fracasso, ou você é aquilo outro. Cada um vai acreditando em uma dessas mentirosas identidades, né? E vai recebendo isso e vai fazendo coisas na vida a partir dessa identidade. Agora é muito importante nós, como seguidores do Cristo, voltarmos para dentro de nós mesmos, refletirmos sobre a nossa própria realidade, sobre a nossa vida. E o Padre Mauro falou sobre isso.
a importância de ter esse tempo de solitude, de silêncio. Isso agora é fundamental para nós. Então, a partir daí, procurar entender como eu vou agora me postar nessa nova realidade, porque é um mundo novo, eu vou precisar saber como agir. Então, esse tempo agora é um tempo bastante sério, complicado. Eu tenho procurado, assim, tirar algumas respostas, vamos dizer assim, né? Tentar responder algumas perguntas que eu faço para mim mesmo nesse momento. Eu quero compartilhar até isso aqui. Eu sou mais estruturado um pouquinho, que eu tenho que ler para poder passar essa mensagem, né? Porque eu não vou me lembrar de memória, mas eu queria compartilhar com vocês. O C.S. Lewis, que foi um teólogo do século passado, o autor das Crônicas de Nárnia, né, que a gente conhece, o Leão, o Feiticeiro, o Guarda-Roupa e tal, ele disse o seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer, ele nos fala mediante a nossa consciência, mas ele clama, ele grita por intermédio da nossa dor. A dor, o sofrimento, é o megafone para despertar o homem surdo. Olha só. Então, eu fico pensando, aonde eu tenho sido surdo àquilo que Deus tem me chamado para fazer ou ser como seguidor de Cristo. Então, eu quero ser obediente a Ele, eu quero saber ouvir, né? A palavra obediente quer dizer, é do obiaudire, né? Eu quero saber ouvir, eu não quero ser surdo. Um absurdo é não ouvir, né? Que é surdo mesmo, é um absurdo. Então, eu quero entender nesse deserto agora que eu estou vivendo, quais são os caminhos que ele propõe para mim como discípulo do Cristo, como seguidor do Cristo. E eu vou entender na palavra, como bem disse o Padre Mauro, que os caminhos do Cristo são os caminhos de solidariedade, de ponte. Ele nos chamou para sermos pacificadores, construtores de pontes, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como você, por exemplo, agora, que tem uma função, que tem um ofício também, procurando colocar de lado os seus posicionamentos políticos e procurar ver quem está agindo em prol do todo, né? Então, assim, quem está procurando somar para cuidar do outro. Isso é muito importante. Nós estamos vendo aqui na nossa cidade, por exemplo, em Macaé, o nosso prefeito, que, pela graça de Deus, é médico, e é médico, e então tem uma visão assim, bem peculiar, bem específica sobre esse tema, não só pela visão técnica, eu diria, mas pela prontidão de lidar em situação de crise, de vida ou morte real ali, né? Como um cirurgião, por exemplo, né? Corta essa veia aqui, ou não corta, enfim, esse trato com o outro. Então, de podermos hoje ter essa sorte aqui no município, e podermos, nesse sentido, acatar... Pois não. Nesse momento, com essa confusão inteira, mundo afora, e como que o Brasil está lidando com isso, apesar de tudo, Daniel, eu tenho um orgulho danado de ser macaense, de estar em Macaé, de como Macaé está enfrentando. Um orgulho danado, então isso é importante. Então, assim... eu queria colocar bem claramente, né, esse aprendizado nesse tempo, que é um aprendizado pessoal, né? Em primeiro lugar, levando em consideração a quarentena como a quaresma, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Cara, é na presença de Deus mesmo, é num deserto, como Jesus fez, que ele vai encontrar os rumos para a vida dele, os rumos de alguém que se autoproclamou o Salvador da humanidade, o caminho, a verdade e a vida, e que pode nos mostrar a direção. Então, se o mundo vai fazer isso, eu não sei. Eu quero fazer isso, né? Então, essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa mensagem como seguidores do Cristo. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Segundo lugar, que eu tenho recebido para mim, ouvir mais e falar menos. Então, eu tenho entrado muito nessa correria também, sabe, Marcelo, de também preocupar com coisas que não são importantes, né? A gente cai nessa esparrela, cai nessa armadilha. Então, peraí, deixa eu ouvir, eu sou falador, né? Eu gosto de falar, mas assim, agora eu preciso saber ouvir mais. Então, quem sabe agora
seja um momento de aprender a ouvir mais o outro, aonde que está doendo no outro, né? O que o outro está sofrendo, qual é a dor dele. Então, não me deixar enganar pelas palavras, pelas bravatas, às vezes as pessoas nos ofendem, né? Mas elas estão expressando, na verdade, o medo delas, né? A dor delas, a angústia delas. Mas, assim, procurar ouvir mais o outro, né? E ouvir mais o meu próprio coração, ouvir mais a Deus, enfim. Então, ouvir mais, falar menos. Terceiro lugar, ter um critério mais severo para aquilo que a minha mente consome. Então agora, você estava falando assim, né? Você tem informação, agora mesmo você está falando, informação que acontece na Espanha, o que acontece na Inglaterra, o que está acontecendo nos Estados Unidos, e a gente vai buscando como esponja saber o que está acontecendo. Então, a gente precisa ter muito critério, muito critério. Então, precisamos ser mais seletivos para aquilo que merece a nossa atenção, porque especialmente em tempos de risco agudo, né, de vida ou morte mesmo, qualquer distração que a gente tem acaba sendo uma armadilha. Né? Então a gente não pode se distrair, precisa focar agora naquilo que é principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E a coisa principal é amar a Deus e amar ao próximo. Não é? E uma outra coisa importante também, ouvir agora lideranças que inspiram. Então, assim, eu ouço você falando, eu ouço o Padre Mauro, vocês me inspiram para continuar. Então, quero ouvir essas lideranças. Aquelas lideranças, sejam elas no âmbito de lideranças familiares, sejam lideranças governamentais, municipais, se elas não inspiram você, não perca tempo agora, nem falando mal delas. Não ouça, pelo amor de Deus, não ouça. E quem é a liderança que inspira? É aquela liderança que é serena, firme, que tem o conhecimento da situação. Então, quem tem mente mais estreita, quem tem mente, uma visão mais estreita da realidade, e não vai inspirar você a ter esperança para o futuro, não ouça. Então, existem lideranças inspiradoras e lideranças espirradoras, né? E a gente quer agora distância de quem espirra, né? Assim, a gente não pode espirrar, não pode espirrar sobre os outros, né? Tem que estar atento para isso. Em terceiro lugar, agir com responsabilidade. Tudo que eu faço ou tudo que eu falo traz consequências para mim e para as pessoas às quais eu influencio. Tudo! Até se eu tenho um irmão, eu influencio meu irmão e meu irmão me influencia. O meu pai me influencia, eu influencio meu pai, até nos nossos círculos mais reduzidos, né? Então é tempo de nós agirmos como pessoas adultas, responsáveis, buscarmos clareza, não buscarmos confusão, né? Então isso é importante agora, nesse momento, né? A despeito das suas crenças políticas, das suas crenças religiosas, mas agora vamos agir com adultos, vamos agir com cuidado. E aí eu concordo com você, existe muita gente fazendo isso, sendo solidário hoje, agindo como adultos, né? Redes de cuidado têm se levantado aqui e ali, nas cidades, no mundo inteiro afora. Então isso tem sido maravilhoso também, né? Porque nesse momento de crise, o ser humano vai mostrar o pior e o melhor dele. Né? As pessoas, sob pressão, elas vão dar respostas, as melhores respostas ou as piores respostas, segundo aquilo que elas têm para dar. Segundo aquilo que elas têm para dar. Então, agirmos com responsabilidade. E uma quinta coisa e última que eu tenho descoberto, proatividade. O fato de nós estarmos em casa não quer dizer que nós não estejamos trabalhando também. Então, assim, pensar, refletir, se informar, procurar pensar e refletir como é que vai ser a minha vida pós-coronavírus, como é que vai ser o mundo, como que eu posso me portar agora, o que eu posso fazer, buscar agir mais coletivamente. Nós estamos percebendo isso, qualquer que seja o mundo depois do coronavírus, vai ser um mundo onde nós precisamos buscar agir mais coletivamente, menos individualmente. Vamos precisar de todo mundo, né?
essa coisa que a gente fala que é romantismo, né? Que a gente fala que é idealismo e tudo. Isso é fato, isso é fato. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros, sempre. Então, um vírus vem sobre nós, se abate sobre a humanidade, para lembrar para a gente o básico, que nós precisamos uns dos outros. Né? Então, esse é um período de aprendizado. Eu penso dessa forma. É um período de cuidado nosso, do outro, é um período de aprendizado, e eu quero aprender o máximo nesse momento. Eu espero que todos nós queiramos isso. E aí vai ser preciso humildade para a gente reconhecer como que a gente tem se portado errado, quem sabe, né? Aqui e ali, a gente poderia melhorar e tudo, né? Mas tem gente que só aprende na marra, né? A gente às vezes é teimoso, né? Precisa de uma crise dessa para aprender algumas coisas, né? Então seria isso que eu gostaria de compartilhar com você e com vocês. Vamos ler aqui. Kandal, Nanda Kandal, acho que é isso. Amar a Deus e amar ao próximo. Espera lá. A Fernanda é uma amiga. Um beijo para ela. Isso aí, Fernando. Valeu por estar aqui. O Wagner também, Maristela. Isso. Carol, que está lá em Niterói. Temos que encarar esse período como uma grande oportunidade de reflexão e aprendizado. Se não sairmos melhores, não faz sentido. É tempo de revisitar a solidariedade, o amor ao próximo. A Manu está mandando beijo e está dizendo que tudo isso é uma manifestação biológica de uma crise profunda do sistema. Manu está trazendo essa consideração. A Carol Lima, que é hora de viver ainda mais a campanha da fraternidade, que esse ano homenageia a Irmã Dulce, né? Tem a Irmã Dulce como referência, mas fala da necessidade da gente sentir compaixão e cuidar. Né? Então, sentir compaixão e cuidar agora é ficar em casa, né? Não deixar que o vírus se alastre. Né? Isso, a campanha da fraternidade foi profética com essa... Sim. Com essa passagem do bom samaritano como tema, lema, né? Então, sentir compaixão e cuidar dele. Consola, isso aí, Consola. Ando devagar porque já tive pressa. E o sorriso dos que choraram demais vai chegar em breve. A voz de Cristo que devemos fazer ressoar e não de um falso Messias. A Simone lá de Conceição. Karine Schwenk dizendo aqui que uma alegria ouvir você, pastor. Está aqui, ó. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Viu? Não dá para aposentar o apostolado. A caminhada todo mundo reconhece e acredita. Né? Karine é uma amiga também. Karine e Lucinho, família querida, nós amamos. Bom, Cláudia Márcia, que é lá de Conceição também. Beijo, Cláudia Márcia, está dizendo que as mudanças precisam acontecer a partir de nós mesmos. É isso. Bom, Graziele Barbosa, ouvir pessoas que nos inspiram, perfeito. É isso, Graziele. Simone de novo. Marcos Bezerra, Cleide, solidariedade é sinal de que nada está perdido. Sim. Barbosa, Aline Barbosa, está aqui dizendo, Aline Brito. O Vicente está mandando um beijo. A turma lá do Colégio Salesiano, lá da Faculdade Católica Salesiana, está aqui mandando também saudações. E aí Cristina Ribeiro está falando o seguinte, que as relações, em todos os seus aspectos, nunca mais serão iguais. Realmente, um período de aprendizado, de prática incondicional da empatia, do amor ao próximo. É isso. Marcelo, e a Nanda está mandando um beijo para você, para a Érica, para Caio, para a Cléo, para todo mundo. Sim, muito obrigado. Então, eu acredito que nós não estamos vivendo hoje um isolamento social. Nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, uma comunhão fraternal. Um tempo de comunhão de alma, comunhão de coração. O isolamento a gente estava vivendo antes, quando estava nas ruas. Temos 20 segundos e eu já volto com você para você terminar. Tá? Tá aqui acabando. Tem 10 segundos aqui, aí eu vou esperar acabar, vou encerrar.
Bem, vamos voltando. Hoje a gente quase conseguiu ficar dentro do período de 1 hora. É um esforço, nós vamos conseguindo fazer isso até daqui a pouco, nos próximos dias. Nós já estamos com uma lista de gente convidada para a gente conversar sobre várias questões. E eu estava aqui com o pastor Daniel, com o Daniel Júnior, pastor Daniel Júnior, que estava concluindo aqui. Então, vou chamar ele de novo, aí a gente espera um pouquinho as pessoas irem voltando para ele terminar, se despedir. Vamos lá, ele ainda não voltou. Cadê ele aqui? Enfim, o que a gente estava conversando aqui também, e que é interessante, né? Me lembra muito aquela canção, é o Beto Guedes, né? De que vamos recriar o paraíso agora para merecer o que vem depois, para merecer quem vem depois, e que 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão e tal. E que o que está acontecendo é um recado para isso tudo. Eu espero que a gente tenha essa sabedoria, essa habilidade e, enfim, essa condição de reconstruir. Gente, eu não sei porquê. Que o Daniel ainda não chegou. Cléo tá aqui. Cléo, chama seu pai aí. O Daniel Almeida Souza, que eu tô achando que é o Daniel pai tá aqui. Leandro. Gente, pastor Daniel, eu tô esperando ele voltar, viu? Enquanto isso, agradecer vocês todos por estarem aqui, dizer que a gente está criando essa rotina das 3 da tarde, né, tá conversando e viu, não só são pessoas especiais, as que a gente já conversou até então, né, não apenas o Padre Mauro e o Daniel tiveram aqui com essa lógica. Claro que hoje tem uma função especial, que é resgatar a esperança da gente, resgatar o fôlego para enfrentar esse tempo duro, difícil, e principalmente fazer que a gente veja em nós e no outro que nós somos muito melhores do que fomos até então e podemos ser melhor, né? E se a gente conseguir ser um pouquinho melhor de quarentena, né, esse processo de retiro, como falou o Padre Mauro, de quaresma, né, como falou Daniel, eu acho que nós temos uma oportunidade, né, dessa crise transformar em oportunidade. Cadê, gente? Eu estou procurando aqui, mas ele não sei o que houve. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele ainda não entrou na nova live para isso, né? Mas é isso, Bira. Essa música ela é uma música boa para se ouvir, né? Sabe o que eu vou fazer no final das contas também? Eu vou montar uma playlist lá no Spotify e compartilhar com músicas que valem a pena escutar em tempos de pandemia, em tempos de confinamento, isolamento, né, em tempo inclusive de reflexão, como esse tempo, né, que é de profunda reflexão. Leandro, Daniel, eu acho que está colocando em prática
o exercício da escuta. Ele está colocando em prática o exercício da escuta. Vamos lá. Deixa eu ver se ele chegou. Gente, não chegou. Eu não sei o que aconteceu, mas o Daniel é um querido. Queria agradecer muito por ele ter participado com a gente aqui. Eu acredito que pessoas como ele, pessoas como o Mauro, pessoas como aquelas que a gente já conversou até então, né, nos dão a certeza de que nós temos um compromisso coletivo de transformar para melhor o mundo, a sociedade, o modelo de organização da economia que está em pane, mas também a nossa tarefa de organizar os nossos cantos, né? A nossa casa, o nosso bairro, a nossa localidade, a nossa cidade. Eu acredito que é assim que a gente vai passar por esse período para sair muito melhores do que a gente chegou aqui, né? E que o desespero não é nosso aliado. O desespero não é nosso aliado. Agora é a nossa vez de mostrar que nós temos que não sejamos, que não façamos desse tempo um tempo de absurdos. Gostei dessa do Daniel Júnior, dos absurdos, os absurdos daqueles que não ouvem, né? Absurdo. Então gostei dessa. Vou usar de vez em quando essa reflexão também. Olha, se ele tivesse voltado aqui, se ele tiver voltado aqui, a gente continua. Mas acho que não voltou. E eu queria agradecer muito, viu, pastor Daniel? Queria agradecer muito a todo mundo que está aqui, que está acompanhando. Tem uma turma que já é todos os dias aqui figurinha carimbada. Diogo, um abraço em rosa aí, na sua família toda. Cléo, então vamos esperar, Cléo? Será que ele consegue? Bom, sei, será que ele consegue? Se conseguir, então tá. Então se ele vai entrar, a gente espera mais um pouquinho o Daniel Júnior. Bem, então vamos passar aqui algumas informações. Gente, quem não acompanhou as notícias da cidade de Macaé, o prefeito, a sua equipe anunciou hoje de manhã ou ontem à noite, na verdade eu vi essa notícia hoje de manhã, que foi registrado o segundo caso, né, que nós temos já outros casos aqui. Da nossa responsabilidade agora, responsabilidade conosco e com os outros. Eu ontem fiquei muito machucado, Daniel. Antes de você voltar, estava falando da notícia de Macaé, que reconheceu agora outro caso de corona na cidade. Ontem eu fiquei muito machucado. Eu fui ao mercado, né, enfim, passei na casa da minha mãe para pegar a bola de futebol lá de Eloá. Minha mãe jogou lá de cima da sacada. E quando eu cheguei ali, eu tinha uma turma fazendo churrasco na calçada, confraternizando. Tem gente que ainda está no método do absurdo, né, daquele que não ouve. Né? Então isso me machucou muito. E eu não tenho dúvida de que esse é um tempo da gente mudar as nossas atitudes, né? A gente mudar a gente mesmo, porque a gente está acostumado a cobrar muito mudança dos outros, né? A gente cobra sempre mudança, mas a mudança tem que ser dos outros. Os outros têm que fazer melhor, os outros estão equivocados, os outros não sabem o que estão fazendo. E quando a gente tem a oportunidade de mostrar que nós podemos ter também mudanças a partir dos nossos atos, a gente vê pessoas que não conseguem fazer isso. E normalmente são os que mais apontam dedos, né? E é triste, dolorido, enfim. Daniel, assim, é contigo. Eu queria finalizar dizendo isso. Agora é a hora da gente fazer o dever de casa. Assim, o que eu posso fazer? Eu acho que é o momento de buscar as essências, né? Aquilo que você é, aquilo que você conseguiu construir como ser, como pessoa, até aqui, que você entende que é a sua vocação, você tem a sua, eu tenho a minha, cada um de nós tem uma vocação, uma área de habilidade.
faça isso da forma melhor que você puder fazer. Encontre agora nesse novo tempo caminhos ainda melhores para poder fazer isso, né? Entendendo o que está acontecendo, né? Então, eu estava dizendo antes, nós não estamos em um momento de isolamento social. Na verdade, agora nós estamos começando um momento ainda de aprofundar a comunhão relacional, a comunhão de corações. Eu nunca vi tanta comunhão entre pessoas assim, como nesse período, cara. Assim, nós estávamos enganados se achávamos que essa comunhão acontecia nos grandes salões de culto, ou nas confraternizações familiares, ou na rua, todo mundo passando para lá e para cá. Não. Nós precisamos agora colocar as coisas em perspectiva, aprender a viver uma vida com aquilo que é essencial. Esse é um chamado para cada um de nós, aprendermos a viver uma vida mais simples, mais essencial. Agora, nós não podemos esperar que todo mundo aprenda isso do dia para a noite. Cada um de nós vai precisar encontrar o seu ritmo. O seu ritmo. Enfim, aí, paciência, cada um de nós vai aprendendo. Tem muita gente que tem paciência comigo, que eu tenho ritmo diferente, enfim, às vezes eu meto os pés pelas mãos, falo demais, então eu preciso encontrar um ritmo também que seja mais saudável para mim, para o meu corpo, para a minha família, para a sociedade, de forma a, de fato, contribuirmos uns com os outros. Então, essa coisa de achar que agora nós não podemos ver as pessoas, estamos isolados, na verdade, isso é crise de abstinência que a gente está vivendo, porque a gente é viciado em correria, Então, nós já estamos doentes, não é o vírus que vai adoecer a gente, nós já estamos doentes. Agora é a hora de nós desintoxicarmos. Então, nós estamos vivendo agora um detox. Nós estamos num centro de recuperação para encontrarmos a nós mesmos. Então, nós podemos sair melhores desse período. Então, a minha sugestão, como seguidor do Cristo, é que você também aproveite esse tempo, que é a quaresma, né? Que é pela religião cristã, né? Entendido como esse período que antecede 40 dias da Páscoa, porque Jesus teve 40 dias no deserto, é que você busque a presença do Cristo. E a partir da presença do Cristo, tenha o seu coração convertido a Ele e caminhando ao lado dele. Porque eu só acredito mesmo, Marcel, que a gente vai olhar melhor para o nosso próximo quando a gente olhar mais para Jesus. Porque, cara, a gente é muito egoísta, a gente acaba querendo, assim, farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, assim, aí é chamado, aí o Padre Mauro tem toda a razão. Vamos agora aprofundar a nossa caminhada com Cristo. Não é uma pessoa, não é uma religião apenas, é uma pessoa que nos chama para caminharmos com Ele. Então, nesse sentido, eu concordo com ele, concordo com o Papa Francisco, né, que tem feito esse chamado também, porque aí nós vamos aprofundar mais naquilo que nós somos, a quem nós somos, sabemos a nossa identidade em Deus, somos filhos e filhas amados de Deus, e vamos poder aprofundar mais na relação solidária com o nosso próximo. Então, somos construtores de pontes. Você foi chamado para ser um construtor de pontes, né? E não construtor de muros, né? Então, cara, sejamos pacificadores, sejamos essas pessoas que vão partilhar mesmo o melhor de Deus para as outras pessoas, né? E, puxa, é isso, cara, é isso que eu creio mesmo. Meu irmão, muito obrigado pela essa oportunidade aqui de falar. Muito bom te ver, viu? Muito bom te ver. Eu vejo sempre o Caio no Twitter. Eu vejo sempre o Caio no Twitter. E assim, Mariane teve esses dias com a Érica aí, numa reflexão aí com as mulheres. Né? Aí não, foi lá, né? Foi lá. Foi lá na casa de Cupcake. Lá na casa de Cupcake, exatamente. E assim, eu acho que vocês são referências para nós, são pessoas que a gente tem carinho enorme e que orienta também a caminhada da gente, né? Com erros, acertos, tropeços, exageros, mas a gente sabe que só caminha, só se faz o caminho caminhando, né? E para caminhar e acertar o ponto de chegada, a gente precisa ouvir sempre vocês, né?
e saiba disso. Você sabe que sempre a gente, quando tem alguma zica, a gente grita. Se bem que zica é um problema, mas agora quando tem algum corona, a gente grita e fala com vocês, né? Zica é uma outra... Carona. Vai pegar uma carona. Isso, nesse caminho da vida. Mas é uma troca, né? Assim, como eu disse para você, né? Eu tenho interesse em estar aqui também, né? Porque eu preciso dessa comunhão também. Todos nós precisamos dessa comunhão de coração, né? E todos que estão participando com a gente aqui agora também, né? Nossa gratidão por estarem dedicando esse tempo também para estarem conosco. Deus abençoe cada um de vocês, sua casa, sua família, enfim, o Padre Mauro, né? Os cachorros do Padre Mauro, Deus abençoe, né? Fala para ele dar comida para aqueles cachorros, cara. Mauro. Ô, Mauro, pelo amor de Deus, Mauro. Ó, eu tô vendo aqui a turma nossa comentando e eu quero dar um beijo aqui para dona... Calma aí, deixa eu ver aqui. Porque ela comentou pra caramba e eu não falei com ela. Cadê? Aqui, falou que a gente está em comunhão de corações. Dona Célia, eu acho que está em Portugal, Dona Célia. Você voltou para o Brasil. Depois você comenta aí para a gente para saber. E se estiver em Portugal também dá notícia, né? Eu sei que a gente sempre vê aqui as meninas, né? Mas Dona Célia é uma parceira também, querida. Foi na época que o Padre Mauro estava aqui em Macaé, ela foi muito parceira ali da caminhada na São Paulo Apóstolo. É uma querida, então eu queria dar um beijo para ela também. Eu não sei se ela está em Portugal, mas se tiver, se cuida por aí também. Daniel, obrigado. Dá um beijo para todo mundo. Eu agradeço. Nós vamos continuar nos falando, mesmo em tempos de distância física, mas a gente sabe que o coração, a fé, o afeto da gente indo por um mesmo rumo, né? E eu acho que foi isso. Agradecer a todo mundo e vamos seguir. Amanhã, 15 horas, novamente, a gente vai estar aqui e aí a gente divulga aí quem são os convidados desses próximos dias. Valeu, Daniel. Valeu, Mauro. E vamos seguir com fé, esperança e certeza de que vamos sair melhor do que entramos nessa história toda.